Vamos abrir a palavra de Deus, por gentileza, na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Faremos a leitura a partir do verso 29 ao 39. O apóstolo Paulo escreve assim: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Se Deus é por nós, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu gostaria de usar o tema de um editorial, uma pastoral que fiz esta semana, que foi o seguinte: expectativa ou certeza de vitória? Os olhos do mundo estão voltados para a Rússia. Estamos no meio do maior evento esportivo do planeta. Essa é a 21ª edição da Copa do Mundo, agora com 32 seleções. E o Brasil é a única seleção que participou de todas as edições da Copa e a única seleção que já alcançou 5 títulos mundiais. O Brasil é um candidato a ser campeão, embora nos frustremos um pouquinho, ficamos um pouco frustrados com nosso começo de caminhada. Talvez um pouquinho de tamanco alto. Mas ainda temos esperança. Mas não podemos ter certeza, não podemos ter garantia. Isso me leva a 2 fatos acontecidos aqui no Brasil. As únicas 2 vezes que nós hospedamos uma Copa foi em 50 e 2014. Em 50 o Brasil foi o grande fenômeno. A imprensa do mundo inteiro apontava o Brasil como candidato a sagrar-se campeão. E no dia 16 de julho de 1950, no Maracanã, tinha 199.488 pessoas assistindo aquela decisão. O Brasil tinha vindo de 2 resultados incríveis. Tinha goleado a Espanha por 6-1, quando o Uruguai apenas tinha empatado com a Espanha. O Brasil vai para a semifinal e goleou a Suécia por 7-1, quando o Uruguai tinha tido uma vitória magra sobre a Suécia. Então, tudo fazia crer que o Brasil seria campeão do mundo. Primeiro tempo, 0-0. O empate dava para o Brasil. Começa o segundo tempo, com 2 minutos o Brasil faz 1-0.
O estádio explode, a nação toda celebra, mas aos 21 minutos o jogo é empatado. Faltando 14 minutos para encerrar a partida, o Uruguai vira o jogo. O Maracanã se cobriu de silêncio, o Brasil todo começou a chorar. Mas também agora em 2014 nós estávamos tão animados. Mais uma vez o Brasil recebeu uma Copa do Mundo. E o fenômeno do Maracanaço, de 16 de julho de 1950, parecia ser paz na virada. Então nós vamos para o Mineirão, dia 14 de julho de 2014, esperando uma vitória, talvez magra, mas uma vitória. E o Brasil sofre a mais acachapante e humilhante derrota da sua história esportiva, 7-1, que talvez esteja entalada até hoje. No futebol é assim, você pode ter expectativa de vitória, mas você não tem certeza de vitória. Não é assim, entretanto, com a vida cristã. O verso 37 nos informa que nós já somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós não entramos mais em campo para saber se vamos ganhar ou perder. Nós já entramos com a faixa de campeão no peito. Porque a nossa vitória não decorre da nossa força, do nosso desempenho. A nossa vitória foi conquistada na cruz do Calvário. E no momento em que você crê no Senhor Jesus, você já é mais do que vencedor. Esse texto vai nos revelar esta gloriosa verdade de duas maneiras. Primeiro, através de 5 declarações que Paulo vai fazer. Segundo, através de 5 perguntas que Paulo vai fazer. Por que você que está em Cristo é mais do que vencedor? Em primeiro lugar, confira comigo o verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Primeira coisa é que Deus conheceu você de antemão. E essa palavra conheceu aqui traz a ideia de que Deus amou você de antemão. A Bíblia diz que Deus amou você com amor eterno. Os fundamentos da terra não tinham sido lançados, as estrelas ainda não estavam brilhando no espaço, os mares prens de cardumes não existiam ainda, nada do universo tinha sido criado ainda, só Deus existia, nos refolhos da eternidade. Mas Deus já havia colocado o coração dele em você, e amado você, de forma incondicional, um amor eterno. Não foi você quem começou a amar a Deus, foi Deus quem amou você primeiro. Esta é a primeira verdade que nos traz uma segurança absoluta, e Ele amou você e predestinou você para você ser parecido com Jesus. O grande projeto de Deus na sua vida não é você ser rico, famoso, conhecido, popular. O grande projeto de Deus na sua vida é que você seja parecido com Jesus, e para isso Deus predestinou você, para isso Deus amou você desde toda a eternidade. A segunda verdade que nos dá essa segurança está no versículo 30, aos que Deus predestinou. Essa é uma verdade bendita, foi Deus quem escolheu você, e não foi você quem escolheu a Deus. Foi Jesus Cristo quem disse, não fostes vós, me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Por que Deus escolheu a você e a mim? Porque viu em nós alguma virtude? Porque viu em nós santidade? Porque viu em nós boas obras? Porque previu que nós íamos crer nele? A Bíblia nos diz que Deus nos escolheu quando e nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Ele não escolheu a você e a mim porque previu que nós íamos crer. A Bíblia diz que nós cremos porque Ele nos escolheu. A Bíblia diz que Deus não nos escolheu porque Deus viu em nós santidade. Não, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis.
A Bíblia não diz que Deus nos escolheu porque viu em nós boas obras, não. A Bíblia diz que Deus nos escolheu e nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus não nos escolheu por causa das nossas virtudes, Deus nos escolheu apesar dos nossos deméritos e mazelas. Ele nos escolheu incondicionalmente, porque nós jamais, mortos em delitos e pecados, teríamos escolhido a Ele. Ele nos escolheu. Por que você pode ter essa segurança? Terceiro lugar, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Há dois chamados, um externo e um interno, um dirigido aos ouvidos e outro dirigido ao coração. Jesus Cristo disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. A nossa segurança está no momento, no fato de que Ele que nos amou e nos escolheu, também nos chamou, e nos chamou com cordas de amor, e nos chamou de forma eficaz, e nos chamou de forma absolutamente convincente, irresistível. Quando você um dia ouviu a voz do divino pastor, através de um sermão, através de uma leitura da Bíblia, através da leitura de um texto, através de uma conversa com um amigo, através da leitura de um folheto, através de uma música cristã, foi lá que o Espírito Santo arrancou o tampão dos seus ouvidos, tirou a venda dos seus olhos, entrou dentro da sua vida e tirou o seu coração de pedra, lhe deu um coração de carne, convenceu você do seu pecado. Diz a Bíblia que Deus foi lá e mudou as disposições íntimas da sua alma e regenerou você, fez de você uma nova criatura. Louvado seja o Senhor. Ele chama e chama eficazmente. Mas Paulo prossegue em quarto lugar: aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E a justificação, você bem sabe, que é um ato, não é um processo. Não acontece dentro de você, acontece lá no tribunal de Deus. Não tem graus. Não tem graus. É uma declaração jurídica, judicial, forense, legal, onde Deus, com base no sacrifício substitutivo do seu Filho na cruz, declara a você que crê em Jesus, quites com a lei dele, com a justiça dele, de tal maneira que se você está em Cristo, nenhuma condenação mais há sobre a sua vida. Você é justificado. Mas você não é justificado pelas suas obras? Você é justificado pela obra que Cristo realizou por você. Jesus não veio ao mundo apenas para possibilitar a sua salvação, Ele veio ao mundo para salvar você. Ele veio ao mundo como seu substituto. Ele morreu a sua morte. Ele pagou a sua dívida. O escrito de dívida que era contra você, Ele rasgou, anulou, pagou, quitou, encravou na cruz e deu um brado: está consumado, está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Quarto lugar, por que você pode ter essa certeza, essa segurança da vida eterna, mais do que vencedor? Quarto lugar, aqueles que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. É claro que todos vocês entendem que a glorificação é um fato futuro. Usando o Mesóclise, dar-se-á no futuro. Acontecerá quando Jesus voltar. Mas notem que Paulo coloca a glorificação como um fato consumado. Ele não diz assim: e aos que Deus justificou, a esses Deus glorificará. Mas ele diz: aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. A glorificação não aconteceu ainda. Você ainda está num corpo que fica cansado, que fica enrugado e até possivelmente caquético. Você e eu ainda estamos sujeitos ao pecado. Nós ainda não chegamos no céu. Será que Paulo cometeu um cochilo gramatical? Ou será que Paulo cometeu algum equívoco doutrinário, teológico? Por que Paulo coloca a glorificação, que é um fato futuro, como um fato passado?
Por quê? E a única resposta que você tem é que os planos de Deus não podem ser frustrados, que os decretos de Deus são eternos, são unos e são eficazes. Aqueles a quem Deus amou, aqueles a quem Deus predestinou, aqueles a quem Deus chamou, aqueles a quem Deus justificou, nos decretos de Deus já estão glorificados. Não há possibilidade de você que nasceu de novo desnascer. Não há possibilidade de você ser filho de Deus de manhã e filho do diabo de noite. Não há possibilidade de você estar indo para o céu agora e amanhã ir para o inferno. Não há possibilidade de alguém entrar lá nos braços de Jesus e arrancar você do braço dele. Não há possibilidade de você que foi transferido do reino das trevas para o reino da luz, ser tirado de volta do reino da luz e ser lançado nas trevas. Oh, que mensagem gloriosa o Evangelho nos traz de segurança. Você não precisa viver numa corda bamba, você não precisa ficar com medo, inseguro, desesperado. Meu Deus, será que eu vou para o inferno? Meu Deus, será que eu vou para o céu? Meu Deus, será que eu estou salvo? Meu Deus, será que eu estou perdido? Você que crê em Jesus está salvo, seguro, e quem segura você é o próprio Rei da Glória, aquele que morreu em seu lugar e ressuscitou para a sua justificação. Na mente de Deus, se você creu no Senhor Jesus, você já está glorificado, louvado seja o seu nome. Mas agora Paulo vai nos mostrar, nós somos mais do que vencedores, não temos apenas expectativa, mas certeza de vitória por outras razões. Ele vai fazer 5 perguntas, e todas elas retóricas, para nos provar que somos mais do que vencedores. Primeira pergunta, verso 31. Ele diz assim, confira aí comigo. No verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Essas que ele acabou de dizer. Que Deus nos amou, que Deus nos predestinou, que Deus nos chamou, que Deus nos justificou, que Deus nos glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha a pergunta que ele está fazendo. Ele não está perguntando quem é contra nós. O inferno todo se levantaria. Você tem dúvida que tem muita gente contra você? Você tem dúvida que tem muita gente que torce para você se tropeçar na vida e cair? Você tem dúvida que o inferno, os demônios trabalham diuturnamente para tentar frustrar a sua vida? A grande pergunta é, se Deus é por nós, ainda que o inferno se levante, ainda que o mundo se levante, nada pode destruir a obra de Deus na sua vida. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que começou essa boa obra em nós, vai concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Segunda pergunta, olha comigo o verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Preste atenção nisso, é uma lógica simples. Se Deus já nos deu o maior, se Deus já nos deu o melhor, se Deus já nos deu tudo, se Deus já nos deu a si mesmo, se Deus já nos deu o seu filho, você acha que agora Ele largará você no meio do caminho? Você acha que agora Deus vai desistir de você? Vai desamparar você? Se Deus já deu o máximo, Ele não vai dar o mínimo? Preste bem atenção nisso, você é mais do que vencedor, porque Deus é aquele que já deu o seu Filho por você, e dará todas as demais coisas que você precisa, para que você chegue na glória. A Bíblia diz que nós vamos indo de força em força, e cada um de nós compareceremos perante Deus em Sião. A Bíblia diz que Deus nos segura firme pela mão direita, e nos guia com o seu conselho eterno, depois nos recebe na glória. A Bíblia diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e então nós estaremos para sempre com o Senhor na sua casa. Terceira pergunta. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Hoje no nosso sistema jurídico, nós temos instâncias. Às vezes um réu é condenado na primeira instância, ele apela para a segunda.
ele apela para a terceira, ele apela para a quarta. Entra com habeas corpus, entra com outro aspecto para tentar encontrar alguma brecha, alguma filigrana na lei. Ou alguém é absolvido, mas alguém recorre para um tribunal superior e de repente aqui que foi absolvido aqui embaixo na primeira instância é condenado lá na outra instância. Quando Paulo diz assim, quem tentará acusação? Quem os condenar? Quem tentará acusação contra os eleitos? Diz, é Deus que os justifica. Sabe o que ele está querendo dizer? Essa decisão da sua absolvição, da sua justificação, que você não tem mais nenhuma dívida, nenhum crime, nenhum delito, porque você já foi justificado, você já foi declarado justo pelo reto juiz, não tem mais instância superior para apelar. Quem tomou essa decisão é a Suprema Corte Celestial, é o Supremo Pretório Divino, é o Supremo Tribunal do Céu. Não tem instância superior. Você está justificado, você está seguro, porque quem tomou essa decisão é o próprio Deus. Não tem mais para onde apelar. Louvado seja o Senhor. Então que venham as acusações contra você. Se você está em Cristo, seguro você está, porque Deus já declarou você justificado. Quarta pergunta: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Aqui ele está dando a base legal da sua segurança, a base legal. Por que você pode ter segurança da sua salvação? Paulo responde aqui. Deus sendo justo, e Deus é justo, não pune o mesmo crime, o mesmo pecado duas vezes. Deus puniu no seu filho o seu pecado. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que ele levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. E quando ele foi feito pecado por nós, a lei exigiu a morte dele, porque o salário do pecado é a morte. E quando ele morreu, ele não morreu pelos seus pecados, porque não os tinha. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Quando ele morreu pelos nossos pecados, ele pagou a nossa dívida. E se ele já pagou a nossa dívida, não tem mais dívida para pagar. Foi ele quem morreu como seu substituto, como seu representante, como seu fiador. Ele morreu morte vicária, substitutiva, mas ele não só morreu, Deus selou, Deus deu eficácia à morte dele, porque também ele ressuscitou. E ele que terminou a obra da redenção aqui, continua o seu ministério intercessório lá. E também está à destra de Deus, intercedendo por nós. Sabe o que significa isso? Toda vez que chega uma acusação contra você, lá no tribunal de Deus, Jesus se levanta e diz: Pai, por esse pecado aí eu morri, por essa transgressão aí eu dei meu sangue, esse que creu em mim não deve mais nada, porque esse preço eu já paguei lá na cruz. Bendito seja Deus. Última pergunta: por que nós somos mais do que vencedores? Paulo pergunta assim no versículo, olha comigo por gentileza, no verso de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E agora é uma pergunta de problemas circunstanciais da vida. Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Percebem vocês que ele chega às raias de problemas assim bem radicais, como nudez, como fome, como martírio. E você poderia acrescentar essa lista. Que problema da vida pode separar você do amor de Deus? Problema financeiro? Problema conjugal? Problema familiar? Problema na sua empresa? Problema de saúde? Problema de relacionamento?
injustiça, perseguição, ameaça, difamação. O que é que o homem, o que é que o mundo, o que é que os demônios podem fazer para tirar você deste amor? Louvado seja Deus, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. A nossa segurança não está baseada no braço na força do braço da carne. A nossa segurança está garantida pelos braços do Deus onipotente. E Paulo então conclui dizendo: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, eu não sei se o Brasil volta da Rússia trazendo o Hexa, mas eu sei de uma coisa: se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Se você está em Cristo, você vai levantar uma taça. Não é de honra ou mérito, é a taça da salvação. E quando você chegar lá, você vai tirar a coroa da cabeça e depositá-la aos pés do seu Salvador, para que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Que Ele nos abençoe. Amém.